Bom, pessoal, então até o momento nós já vimos, relacionados à engenharia de requisitos, nós já vimos o que são requisitos funcionais de cliente, o que são requisitos funcionais de sistema. Recapitulando, requisitos funcionais de cliente são requisitos que têm uma descrição alto nível, essa descrição ela não é detalhada. Esses requisitos normalmente são identificados no início da execução de um projeto, são registrados, desenvolve-se uma estimativa preliminar de tamanho, de escopo, de tempo, né, de custo com base nesses requisitos, e posteriormente, uma vez que esses requisitos foram aprovados, eles vão ser decompostos em mais requisitos que nós chamamos de requisitos funcionais de sistema. Os requisitos funcionais de sistema, como a gente acabou de ver, são requisitos mais detalhados que dão origem, que dão subsídios para a realização de uma estimativa de tamanho, de esforço e de custo mais detalhada e, portanto, que tende a ser uma estimativa mais definitiva. Por fim, a gente ainda não tinha visto os requisitos não funcionais. O que são requisitos não funcionais? Requisitos não funcionais são requisitos, digamos assim, mais genéricos e que têm um relacionamento direto com os requisitos funcionais de sistema. Eles normalmente, a gente costuma dizer que eles impactam um ou mais requisitos funcionais de sistema, ou que eles restringem um ou mais requisitos funcionais de sistema. Existem principalmente as principais categorias de requisitos não funcionais são requisitos de produto, requisitos organizacionais e requisitos externos. Nós vamos discutir de maneira em alto nível esses requisitos, ok? Requisitos de produto, por exemplo, são requisitos que especificam que o produto entregue deve se comportar de determinado modo particular. Por exemplo, velocidade de execução, confiabilidade ou usabilidade desses requisitos. Isso são só categorias ainda, tá, pessoal? Não quer dizer que velocidade de execução é um requisito não funcional. Então, o que seria isso aí? Vamos supor que o meu sistema, o que eu estou desenvolvendo, seja o sistema para um caixa eletrônico. E por questões de segurança, então isso pode ser um requisito funcional de segurança ou de velocidade de execução, vamos supor que por questões de segurança, todas as funcionalidades do caixa eletrônico devem ser executadas em até 3 segundos. Então, o requisito não funcional seria executar qualquer funcionalidade do sistema em até 3 segundos. Isso seria um requisito funcional, não funcional de execução e um requisito não funcional de segurança também, uma vez que, por alguma questão de segurança, de criptografia, a velocidade de execução deve ser essa. Então, esse requisito não funcional ele impacta todos os outros requisitos funcionais de sistema desse caixa eletrônico. Então, por exemplo, o que seria um requisito funcional de sistema para esse caixa eletrônico? Sacar dinheiro, efetuar transferência, depositar dinheiro, consultar saldo, consultar extrato, qualquer tipo de funcionalidade que for executado a partir do caixa eletrônico, qualquer requisito funcional de sistema, seria impactado ou limitado por esse requisito não funcional de velocidade de execução, ok? Não vou ficar dando exemplo de todos os outros, confiabilidade, usabilidade, etc. Requisitos organizacionais. Requisitos organizacionais são uma consequência de políticas e procedimentos organizacionais. Por exemplo, o desenvolvimento do projeto de software X deverá utilizar o RUP, que é um tipo de processo de software, ou deverá utilizar a metodologia ágil Scrum, ou deverá utilizar determinado tipo de teste de software, determinada ferramenta de teste de software, deverá utilizar a integração contínua. Então, tudo isso são padrões de processos que muitas vezes a empresa que contrata exige que seja feito. Deverá utilizar Google Doc, por exemplo, para documentação do código-fonte. Tudo bem? Então, esses são exemplos de requisitos organizacionais, de tipos de requisitos não funcionais que impactariam praticamente todos os requisitos funcionais.
Nem sempre um requisito não funcional impacta todos os requisitos funcionais de sistema, mas muitas vezes pode impactar todos. Requisitos externos. São requisitos que surgem de fatores que são externos aos sistemas e ao processo de desenvolvimento. Por exemplo, requisitos legislativos ou especificamente para o governo, exigências de interoperabilidade, ou seja, grande parte dos sistemas que são desenvolvidos para o governo, eles devem ser desenvolvidos usando um conjunto de regras, de tecnologias que permita que outros sistemas do governo possam ser integrados a esse. Tá? Requisitos legislativos, por exemplo, determinados tipos de questões legais referentes ao setor de farmacêutico, por exemplo. Medicamentos que são controlados precisam ser integrados com um determinado sistema do governo para informar quem está consumindo determinado tipo de medicamento. Então, esses requisitos aí teria um requisito provavelmente funcional e algum tipo de requisito não funcional que estaria ligado a outros requisitos funcionais. Então, existe uma norma que descreve esses requisitos funcionais, esses requisitos não funcionais, desculpa. Tá? Essa norma é a ISO IEC 9126. Ela normalmente divide esses requisitos em categorias e subcategorias. Tá? A funcionalidade, por exemplo, tem as subcategorias confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenibilidade, portabilidade. E aí ela mostra normalmente um conjunto de perguntas-chave, de questões que respondem a se determinado requisito não funcional, se um requisito não funcional está de acordo com o sistema. Tá? Não é importante para a gente identificar todos os requisitos não funcionais relacionados a essas categorias e subcategorias. É importante a gente conhecê-las, fazer as perguntas adequadas e priorizar os requisitos em função das características do software que você está desenvolvendo. Tá? Então, eu vou dar um exemplo bem claro. O que eu estou querendo dizer é que daqueles requisitos não funcionais vistos nos slides anteriores, alguns são mais importantes e outros são menos importantes para um determinado contexto do software que está sendo desenvolvido. Por exemplo, se eu comparar dois tipos de software que estão sendo desenvolvidos, um software para controle de estoque e um software que está embutido no satélite, eu tenho condições de identificar quais características são mais importantes para cada um dos projetos que estão sendo desenvolvidos. Por exemplo, um software para controle de estoque, ele deve ter as funcionalidades adequadas para o seu desenvolvimento, tanto o software para controle de estoque quanto o software embutido no satélite, ele tem que ter as funcionalidades adequadas. Questão de confiabilidade. Ambos os softwares precisam ser confiáveis. Agora, e quanto à usabilidade? Bom, um software para controle de estoque provavelmente vai ser utilizado por pessoas normais que não são super especialistas em computação, né? São caixas, por exemplo, ou pessoas que estão repondo estoque, etc. Então, a usabilidade é um fator decisivo. É importante que um software para controle de estoque tenha uma boa usabilidade. No entanto, o software que está embutido em satélite, ele provavelmente vai ser utilizado por um conjunto extremamente restrito de profissionais que são super especializados naquilo que eles estão fazendo. Então, a usabilidade não é um fator relevante para um software embutido num satélite, não é uma coisa desejável. Eficiência. Um software para controle de estoque precisa ser super eficiente, responder rápido às requisições? Mais ou menos, porque atualmente com a capacidade de processamento que a gente tem dos computadores, não há uma necessidade muito grande de que os algoritmos para controle de estoque sejam super otimizados, porque normalmente o tempo de resposta é pequeno, a quantidade de registros no software de controle de estoque não é absurda, então não há muita necessidade de você ter algoritmos super eficientes. E no caso de um software embutido em satélite, a eficiência é uma coisa importante? Sim, é importante porque normalmente esse software que está embutido no satélite ele não tem
provavelmente não tem uma tomada no espaço para ele ser recarregável, o equipamento, o satélite, né? Então, provavelmente, o consumo de energia é um fator crítico para a utilização desse satélite. Ele provavelmente deve ser recarregável via energia solar, então é importante que os algoritmos dentro dele sejam eficientes para consumirem menos energia. Essa questão que eu coloquei quanto à eficiência do algoritmo em relação ao consumo de energia, a gente pode fazer uma mesma analogia em relação aos softwares que rodam dentro de um aparelho celular. É importante que os softwares que rodem dentro de um aparelho celular tenham eficiência nos seus algoritmos, sejam otimizados, para que o consumo de energia seja mínimo possível, para que a bateria dele dure mais tempo possível. Manutenabilidade. Bom, o que é manutenabilidade? É a capacidade de atualizar, de adaptar, de evoluir o sistema, de evoluir esse sistema. Então, quer dizer, um software para controle de estoque, ele está sempre em evolução. Até porque, normalmente, a legislação brasileira relacionada a impostos ela é muito dinâmica. Em função disso, esse software precisa ser atualizado constantemente. Já o software embutido no satélite, se ele está embutido, ele provavelmente foi gravado no hardware. Então, você provavelmente não vai evoluí-lo constantemente. Ainda que eu acho que a manutenção, a evolução de um software embutido no satélite a gente pode definir como característica a possibilidade de evoluí-lo sim, né? Eu vejo muito em função daquele Hubble, aquele telescópio que eles constantemente estão desenvolvendo alguma coisa nova para ele. Inclusive, em alguns momentos, algoritmos que melhoram a capacidade da lente dele de enxergar outros planetas, outras galáxias, etc, etc, etc. Mas, de uma maneira geral, se o software está embutido no satélite ou em algum hardware, a gente não vai conseguir mantê-lo. Ele vai ser fixo, tá? Portabilidade, ou seja, a capacidade de executar esse software em diferentes sistemas operacionais. É algo desejável, mais ou menos desejável para ambos os softwares. Então, o que a gente tira a respeito dessa discussão é que é importante que você identifique as características ou os requisitos não funcionais mais importantes para determinadas características do software que você está desenvolvendo. Ok? Bom, mudando um pouquinho agora de assunto, ainda falando sobre requisitos, os requisitos de software normalmente têm uma quantidade grande de atributos, tá? Os principais atributos que a gente tem, que a gente espera que um requisito funcional de sistema ou de cliente tenha, é a capacidade de verificação, ou seja, a gente tem que garantir que o que a gente especificou, o que a gente descreveu, pode ser verificado, tá? Que a gente tem que garantir que o que está documentado ali, o programador pode implementar e futuramente a gente pode comparar o que foi implementado e dizer se esse software atende ou não o que foi feito. Um segundo atributo do software é quanto à prioridade. Tá? Vou passar um modelo para vocês de especificação, um modelo de proposta técnica, de documento de requisitos, e é importante que você estabeleça a prioridade desse requisito, pelo menos muito importante, desejável ou não é desejável, tá? Para que em momentos nos quais o cliente solicite, por exemplo, uma redução de prazo ou de custo, você possa cortar os requisitos que não são importantes para ele. E por fim, todo requisito funcional de cliente ou de sistema ele deve ter um identificador único. Tá? Esse identificador único ele permite um melhor controle, uma melhor gerência de configuração, porque eu consigo rastrear aí, qual é a versão que está esse requisito funcional, e eu consigo também fazer um negócio que a gente chama de matriz de rastreabilidade bidirecional. Eu consigo mapear no que se transformou esse requisito no decorrer do processo de desenvolvimento de software. Tá? Então eu gostaria que vocês começassem a identificar os requisitos não funcionais do projeto de vocês. Tá? Esse é o exercício para hoje.